complicado falar porque eu sempre fui criado por eles com muita educação, muito direitinho. E pra mim, tem uma palavra assim que vai definir bem, são meus pilares, né? Já passei por muita dificuldade também e sem eles eu não ia conseguir seguir em frente, vamos dizer assim, né? Então, é só agradecer mesmo pela criação que eles me deram. Se eu sou o que eu sou hoje é por conta deles, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Certo, que legal. Um momento assim, você lembrar, se você lembra, um momento assim que passou. Nós temos mês de dezembro agora, nós temos mês de dezembro, mês de Natal, onde, épocas, né, que tem a lenda lá que Jesus nasceu nessas épocas aí, né, de Natal. O que aconteceu contigo quando tu era pequenininho, de repente, uma coisa legal que aconteceu na época de Natal, assim, presépio, um presente, alguma coisa legal que aconteceu na tua vida, que o teu pai e tua mãe tá na história junto. Foi um Natal bem especial, não me recordo a época certinho, acho que eu tinha por volta de uns 8, 9, acho, talvez menos. Que a gente estava num momento assim de dificuldade, né? E foi a alta assim na época, né? Tava bem hypado, como eles dizem hoje em dia. Sim. O PlayStation, né? E eu queria e já tinha um tempinho que eu tava querendo, mas como eu falei, era um momento meio de dificuldade e aí eles falaram que não ia poder me dar e tal. Aí eu, não, tranquilo, não dá, né? Sim. Quem sabe no próximo Natal ou mais pra frente e tal. Aí foi uma surpresa total, assim, eu nem tava esperando nada. Aí chegou na hora de desembrulhar os presentes lá, vieram primeiro com um presentinho pequenininho, né? Tamagotchi. Que até então eu disse assim, então me dá um Tamagotchi, porque pelo menos eu posso brincar com o meu bichinho ali, né? Sim, sim. E aí eles vieram com o presentinho ali, aí eu, tá muito bom, né? Já. Sim, já. Tá ótimo, né? Aí depois eles, não, teu presente tá ali, ó. Daí eu peguei, olhei a caixa, daí pelo tamanho assim já deduzi, né? Na hora já comecei a chorar, não sabia mais quem agradecer, se era o pai, se era a mãe. Já abri a caixa correndo, já fui lá, já instalei o videogame. Meu amigo tava comigo, meu amigo também da Mineira, né? Filho do Kleber Laranjeira. Certo. Tava lá, aí já fomos lá, já começamos a jogar lá na hora mesmo. Foi bem bacana, eu lembro bastante desse dia. Que legal, que legal. Eu queria agora, nesse momento agora, pedir pra ti, pra você, pega e dá um beijo na sua mãe. Vai ficar aqui gravado aqui, ó, de coração, tá? Um beijo, dá um abraço forte mesmo, que ela merece tudo que ela fez pra ti, né? Isso, pra tua irmã também, pra tua família, teu pai também, teu pai também. Isso. E benção mesmo, tá? Então agora nós vamos continuar a conversar ainda sobre a cidade mineira. E você tá aí, fica aqui junto com nós, né? Fica aí também junto, que vai ter momento que você vai lembrando também da adolescência sua ali também, né, na cidade mineira. A Viviane vai falar um pouquinho da cidade mineira nova, depois o Joel fala um pouco também da cidade mineira velha, que esse livro que nós fizemos, isso está muito, muito jogado ali dentro, né, essa vida da cidade dos mineiros, onde entra a história, né, da família do Zanetti, né, a família do seu Lourenço Zanetti, aonde veio todos filhos, né, neto, veio todo mundo. E para ficar registrado aqui esse momento, que eu vou dizer, que está lá no livro também, é tão legal, por quê? Porque o seu Lourenço Zanetti, a família dele, era dono da terra aonde hoje está a cidade mineira velha. Então ele era o dono da terra, ele plantava, ele e a família plantava ali. Então aquelas terras ali, e na época ele foi vendida, né, para o Apetec, na época, para mineração, e é onde para fazer as casas. Então é só um relatozinho que eu estou passando, né, que é um orgulho até, né. Hoje eu estou diante ao neto do seu Lourenço Zanetti, né, que é bacana. Como é que chamam para você o apelido? Pirulito. Pirulito, né? O carinhoso, um apelido carinhoso, Pirulito. Todo mundo, muitos conhecem, muitos amigos, né? Conhecem, né? E agora então, começamos pela Viviane. Falar um pouco, Viviane, da cidade mineira nova. Coisas legais daquele bairro, as ruas, a parte de brincadeira que nós já falamos também, mas o que você lembrar de coisas legais, gostosas, fala. De amigos, de amigas. Assim, do ano de 1967, que eu me lembro,
nós morava na rua para baixo da caixa d'água, né? Certo, perto do Nato Simão, né? Para baixo um pouquinho, em direção à Mineira Velha, para baixo. Como é que é o nome dele? Valdir Simão. Valdir Simão, isso mesmo. Uma rua abaixo do Valdir Simão, né? Ali na época morava o seu Analeto Menegali, que era dentista, foi uma pessoa muito bem vista na Mineira, né? Morava o seu João Campos, que é o pai da Jandira, certo, da Maria. Certo. Né? Aí nós brincava sempre com as filhas do seu Analeto Menegali. Tinha a dona Rita, do seu Nico, que é mãe da Cirleia. Certo, seu Niquinho Miranda, né? Seu Nico Miranda. Isso, né? mesmo, é. E aí depois que eu vim conhecer a dona Santa, né? Aí dali o pai entregou a casa, não quis mais ficar na Mineira. Certo. Porque antigamente só entregava, não entendo. Não entendo como é que foi hoje... uma fase difícil na época, de emprego para a juventude aí fiquei também. um tempo fora, acho que 9 meses, um ano, voltei para Mineira, né? Aí fiquei ali na Mineira. Aí dali eu já estava na escola. Né? E falando, só para não cortar, assim, esse momento daquela Mineira que, quando o teu pai saiu dali, Mineira Nova, né? Isso. Que a Mineira Velha não aconteceu, as casas da Mineira Nova, Mineira Velha. Mas a Mineira Nova aconteceu. De que a falta de emprego, eu sinto que era falta de emprego para a juventude, para as famílias morar ali dentro e trazer os filhos da roça de outro lugar para morar ali dentro, daquelas casas da Mineira Nova, era muito difícil. Então eles começaram a sair para fora de novo, para outros lugares, né? Sim. E como disse tu, depois de um ano e pouco, começaram a voltar de novo, que começou a vir mais emprego de novo daí. Em 67, quando a gente saiu dali, a mãe ficou meio apavorada, porque era assim, tinha 3, 4 casas, tinha 15 casas numa rua, mas tinha 3, 4 só moradores. Sim, né? Porque abandonaram as casas. Abandonaram as casas. Aí, a criançada, né, nós não. Eu não, porque eu era pequenininha, tinha uns 4, 5 anos. Certo. Né? Nem tinha força para isso. Certo. Mas os adolescentes da época, eles pegavam tijolo e jogavam assim aquelas janelas desabavam. Né? Sim. As casas eram tudo destruídas. Aí depois reformaram tudo e começou a vir a Coab voltou, né? A Coab voltou e reformou as casas e começou a passar para o povo que queria fazer a inscrição de novo, né? Fizeram inscrição aí de novo. Foi feito o financiamento. Isso. Era pago na Habitasul. Certo. Muitas vezes eu fui pagar na Habitasul. Certo. Né? Era pela Coab, mas era pago na Habitasul. E foi uma casinha legal, que veio de novo, né? Foi. Muitos moradores vieram ter o seu lar, ter a sua casa. Legal, né? Momento legal. Aí as ruas eram tudo de estrada de chão. Sim. Não tinha nada de infraestrutura. Certo. Né? As casas eram feitas fossa atrás, certo. Atrás. Isso. Né? E para subir aqueles morros dia de chuva era um trabalho. Com certeza. Porque escorregava. Quantas vezes a mãe voltou da parada, de perto da parada do ônibus, voltou para casa para trocar de roupa porque tinha caído na estrada, tinha sujado tudo. Ali na caixa d'água, para relembrar também um momento legal que aconteceu, tinha um ponto de táxi. O seu Fraguinha, eu sei que foi um que tocou. O John era genro do seu Analeto Menegali. Certo. Né? Tinha o seu Irineu Sapateiro. Ali do ladinho. Do ladinho do Valdir Simão. Consertava sapato, né? Fazia, né? E consertava sapato e fazia sandálias às vezes. Certo. Né? Tinha o quê? Tinha o bar. O bar ali do... Como é que é o nome do... Era do Neno, né? Do seu Neno. Bar do seu Neno. Bar do seu Neno, que é da dona Osmarina, né? Osmarina. E antes dela, eu acho que não sei se é o mesmo que eu estou pensando, mas tinha a dona Margarida, que tocou um pouco antes desses moradores, a dona Margarida do seu Lúcio. A dona Margarida, mãe do seu Lúcio. Mãe do seu Lúcio. Isso. Que moraram na Mineira Velha, tiveram comércio lá também na Mineira Velha, e depois tocaram na Mineira Nova, né? Que aí ali ela carneava porco e... Isso, que é um momento legal para se lembrar. Fazia murcilha. Isso. Verdade. A mulher do Lúcio, falecido Lúcio. A mãe dele. A mãe dele, a dona Margarida. Mas a Glória. A mulher do Lúcio era a Glória. A Glória. E ela continua hoje com nós, a Glória, né? Viva, bem legal, a Glória, com saúde. acho que é filha da dona Ana, eu acho, né? Sim. Da dona Ana, né? Meu Deus, voltando ao passado. Não, mas por isso a história é isso aí, né? É reviver a história, né? Tinha o seu Marquinho, né? Da dona Olímpia. Certo. Um casal muito católico, né? Morava na esquina do Valdir Simão ali.
Seu Marco, né? Que tinha o salão do seu Marco. Marcos, o seu Nelson Zacaron, dentista. Certo, seu Nelson. Né? Até hoje eu não sei o nome da mulher dele. Não sei. No momento também não lembro também o nome da esposa dele. Mas tá, olha, é muita história legal, né? É muita história legal. Quem veio de 70 pra cá, pra Mineira, velha ou nova, tem muita história pra contar. Com muita certeza. História. Porque a gente veja hoje, por exemplo, quem conseguiu a foto hoje, que está correndo por aí fora da caixa d'água da Mineira Velha, Sim. aquela foto linda, né? Não tinha por aí. Meu resgate, onde eu corri atrás, então eu consegui aquela foto com um amigo meu que estava morando na Mina União. Então ele era filho de avô da cidade Mineira Velha. Então ele me passou a história da família e me passou aquela foto junto, né? Aquelas duas fotos que tem ali, né? Mas eu acredito que o pessoal do Correio do Sudeste tinha. Sim, eu estou dizendo que o que apareceu mesmo, né? Que apareceu, né, na mídia, né? Na mídia mesmo. Claro que tem, né? Lá em prefeitura, algum lugar também tinha, né? Porque na época capotou ali, deu uns descarrilhamento de vagão. Mas eu estou dizendo da caixa de água. Caixa d'água. Nesse momento eu estou falando da caixa d'água, né? Que aquela caixa d'água ali, eu nunca esqueço. No primeiro momento que eu publiquei na história daquela família e coloquei a caixa d'água, era deles a foto, né? Daquela família. No momento de pouquinho tempo foi para 40 mil pessoas visualizando. Sim, jovem falando dela. Hoje tem muito mais visualização, né? Daquela história rica, né? Aquela história rica ali, né? Ali era um ponto de ônibus, era um ponto de encontro, onde os namorados se encontravam, eu e Joel. Hoje também a gente lembra também do seu Peixeiro, que é pai do Quinha também, né? Quinha, sim. Pai do Quinha também, que tinha a peixaria, tinha a mercearia deles, né? No outro lado, ali da Mercado Damiani, né? Damiani, né? Então, pessoal, olha só. Como é legal, né? A vida contada, né? E a história relembrada. Sim. Eu vejo assim, muito bacana mesmo. Agora eu quero conversar com o Joel. Passar um pouquinho, Joel, falar da Mineira Velha também, Joel. Um pouco dali da Mineira Velha. Que eu vou passar aqui para vocês, né? Que é bom para endossar, né? Para a gente relembrar tudo junto, né? A cidade mineira, porque quando eu falo da data, foi o dia que entrou o povo dentro daquela 100 casa, que não tinha as casas da Mineira Nova ainda, no caso, né? Então vou começar do começo. Em 1966, Fernando Carneiro, arquiteto de Criciúma, era um moço, junto com uma equipe, eles começaram o projeto da Cidade dos Mineiros. Em 1957, eles foram para o Rio de Janeiro, essa comissão, com o projeto pronto para fazer as casas e fazer aquela Cidade dos Mineiros. E a capital do Brasil era Rio de Janeiro, em 1957, era o dia que eles foram para lá, era lá que era a capital do Brasil, né? Foi aprovado, vieram com o projeto, veio a primeira verba, começaram a construção, porque já estava tudo pronto, a terraplenagem. As terras foram doadas pelos mineradores doaram a terra, governo federal ele passou o dinheiro, que era para fazer as casas, fazer hospital, fazer as construções, né? E então foi tão legal, e hoje, para passar também, para ficar registrado esse momento, por que existe a rua Avenida Boa Vista, Avenida Caeté, Avenida Montenegro, Avenida Catarinense, várias avenidas com nome de mina. Porque essas companhias doaram terra, que é onde ia ser feita a Cidade dos Mineiros, né? Em 56, 57, que foi feito o projeto e já foi aprovada. Então, naquele tempo, em 56, Criciúma, a cidade de Criciúma, onde é hoje,
Praça Nereu Ramos, a parte tudo para lá. Era pequeno também, era muito pequena, né? Era pequenininha. Só que o projeto que estava sendo feito na cidade dos mineiros era gigante, né? Era gigante. E isso dito para mim, para o Clemente e a Dirlene, falou para nós o Fernando Carneiro, doutor, na época, doutor arquiteto, no caso, muito bom mesmo. Então ele falou para nós que a Grande Criciúma, o crescimento naquela época cresceria muito nessa região, né? Essa região aqui nossa. E a cidade Mineira Velha, então a gente chama Cidade Mineira Velha e Mineira Nova, foi aberta as casas 4 de dezembro de 1961. Foi aberta as casas neste momento que o povo entraram para dentro das casas. 4 de dezembro de 1961. Que data legal. Para nós da cidade dos mineiros, né? Que legal mesmo. Aonde aquele povo ali, ó, aquele povo da cidade mineira velha, cidade mineira nova, hoje tem Moscou, tem Imperatriz, tem Meler, tem Mineira Nova, tem a Vila Manaus, tem a Vila Progresso, essa região toda seria Promorar 1, Promorar 2, Vitória, tudo isso seria a cidade dos mineiros, né? Todo esse tamanho seria a cidade dos mineiros, com muita estrutura. Teria hospital, teria ferroviária, teria a rodoviária, teria o hospital planejado, a cidade planejada, era tudo planejado. Então, é com muito orgulho que eu, Luiz Lima, né, eu relato este momento pelo resgate que a gente fez, que nós fizemos, eu e o Clemente Adirlene, junto com o povo, porque a gente não faz nada sozinho, como neste momento nós estamos conversando com essa família linda, rica, legal da nossa cidade, né, dos mineiros, que ajuda eu ajudo eles e a história continua. A história vai para frente cada vez mais legal, né? Então agora o Joel vai conversar um pouquinho do avô dele, da cidade mineira, como ele lembrava quando ele era pequeno lá também, quando ele era moço, como é que ele passou, assim, lembra dos barzinhos, lembra das coisas dali. Joel. Do bar eu me lembro do bar do seu Nequinho. Certo. Né? O do Valdir Lobão. Certo. O do Nésio. O do seu Cabeça, que é a sorveteria que tinha. Certo. Lá eu frequentei todos eles. Certo. Eu entendi. E ali no seu Nequinho, o Joel, para nós lembrar aqui nesse momento, o seu Nequinho, a dona Lavina, esposa do seu Nequinho, o divertimento aí de vocês jovens, nós jovens na época ali dentro. Dentro era jogar sinuca e baralho. Certo, sinuquinha para a juventude era legal, né? Sinuquinha e baralho. Eu sempre fui mais de baralho, né? Certo, jogar uma canastrinha de repente. Canastrinha, um pichezinho, cachetão. Era o nosso passatempo com os outros. Certo. E outra, Joel, você no caso com seu pai, a sua família ali, foi um pouco diferenciado de quem chegou naquelas casas, né? Que quando eu cheguei naquelas casas, eu era adolescente também. Então, depois veio a juventude, o emprego era difícil, mas vocês, na época, tinham um pouco de terra, tinha mais terra, né? Sim. Então vocês plantavam, como é que era? Teus pais, teus avôs? Assim, ó, era plantado milho, aipim, e tinha bastante fruta, chácara. Certo. De laranja, coisa. Certo. E tinha mais eucalipto e aqueles espinheiros, assim, para fazer a beirada da cerca. Das cercas? Das cercas. Fechava o terreno com cercas de espinheiro. Maricá. Maricá. O famoso maricá, né? É o espinheiro que a gente chamava, né? Isso. E ali plantava o quê? Milho? Milho, aipim. Certo. Feijão. Bananeira tinha. Certo. Na época do feijão, plantava feijão. E outra coisa, os teus pais, quando eram pequenos, mocinhos, tu via eles contar, o avô, eles também plantavam para vender? Como é que era? Ou era mais pro gasto, pros gados? Isso aí eu não me lembro. Tu não lembra? Não, isso aí não. As histórias contar, mas com certeza que poderiam, né, vender um pouco para a vizinhança, porque não tinha como, né? Tinha que criar os gados, porcos, né? Isso. Né? Eu soube que na época eles trocaram até terreno para botar água na casa. Que por mangueira. Por mangueira para botar água. Ele andou trocando os pedaços de terra por mangueira
para levar a água até a casa. Até a casa dele. Para facilitar a Olha vitória. só, olha só, que história, né? De tanta terra que Com os tinha. meleiros, eu acho que eles trocaram. Não, essa trocaram com o seu Andrino. Andrino. Aquele da Areira, não sei se... Ah, o seu Andrino italiano. É. O italiano que ele chamava. Ele morava na seu frente da Andrino. casa do vô. Certo, ele tinha uma areira lá atrás, lá na Lá perto da no Santa Augusta, onde- do posto onde ali, É né? um posto posto de hoje. gasolina, né? É onde é o posto de gasolina É. hoje. Com certeza. Com certeza, seu Andrino, seu Andrino. Então, olha que história, trocar pedaço de terra para colocar a água, né? Água encanada, Potável, né? encanada É. dentro da sua casa, né? Como era difícil naquele tempo o poder público, né? Para fazer isso, né? Trazer a água, né? Para dentro dos lares, né? Que não tinha, né? Mas era poço na época também, né? É. Era tudo poço, né? Tudo A maioria poço, era né? tudo poço. Tudo poço, né? Com Eu certeza. só morei numa casa que tinha poço. O resto tudo água encanada. Certo. Eu também já peguei, como eu disse, né? Nós viemos, igual meu pai veio de Belvedere, de uma colônia de terra também lá, era plantação de roça, e viemos para Operária, né? Chamava-se Operária na época, Mineira Velha já era uma cidadezinha, né, na época, né? As Operárias, né? Então era diferente. Eles já contam, né, a parte deles que eles trabalhavam mais numa roça tal, que até eles continuavam a ter terra ainda, né? Pelo menos vendendo aquele pedaço grande, né? Putz, com um pedação ali que sobrou ainda. Sim, com certeza, né? E outra coisa assim, ó, o Nésio, como é que era? A dança, como é que era a parte do Nésio, salão ali? Lembra das histórias também? Não, da dança não, só me lembro do bairro assim mais velho, porque eu morei um tempo na Santa Luzia, Certo. daí depois vim morar com o vô, depois do vô nós voltamos para Santa Luzia de novo, que o pai tocava bar, Certo. o pai tocava bar e trabalhava na mina. E ele tocava bar aonde? Ali na Na Santa Luzia mesmo, Na do lado Santa da Luzia. igreja. do lado da igreja? É, Certo. até não me lembro mais o nome da dona, é da Altué. Da Altué. Tinha um bar ali do lado mesmo, tinha né? um bar, Sei, de eu madeira, lembro. bem grandão, o salão. Sim, sim. Daí depois daquele ali ela quis o bar, daí nós toquemos da frente que era do Hilário Justi. E nesse momento o teu pai, você estava morando na Santa Luzia? É, Na Santa Luzia. ela morava no bar mesmo, né? Certo. Tinha um bar e E a tinha casa a parte atrás, da casa do lado, ali dentro, né? Era casarão que eles diziam, né? Certo, certo. Outra coisa assim, ó. A gente agora está falando assim dos locais que tinha ali, né? Como você lembrou, né? Do Nésio, lembrou do salão do seu Nequinho. E antes do seu Nequinho também era o seu Teixeira que tocava. Antes do seu Nequinho foi o seu Teixeira, que eu acho que de repente você não recorda, né? Mas eu até lembro bem pouquinho. Mas sei da história muito, né? Que a gente foi atrás da família, né? Para conversar com eles, né? Sobre eles tocando bar, que eles também tocavam carnaval na época, antes do seu Nequinho. Fazia aqueles blocos, o seu Teixeira fazia, né? Ali na Mineira Velha. E era muito legal. E agora conversando sobre futebol. O que é que tu me conta, assim, de você nas brincadeiras, no jogo? Como é que era? Joguei bastante tempo aqui no time da Mineira. Da Mineira. É. E você lembra, assim, dos amigos, um pouco de nome, das pessoas que estavam contigo na época? Na assim? época? Isso. Tinha o Gil Gil Marcos, sim. o falecido Neno, Certo, Neno Magro. Neno Magro, né? O Miguel. irmão dele. Miguel, né? Não, o Ademar. outro que morreu também. O Noquinha. 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 Daí tinha o Miguel. Sim. Coelho, O O Ademar, Ademar. O Ademar. Ele ali jogava comigo. o Isso. Douro. O Doro. O Dorinho. O Doro. E tinha um monte. Tinha o filho do seu caboclo. O Vá. É, o Vá. Tinha o jogava Vá, tinha o mais velho que seria... Não, mas ele não... não foi na tua época? Não foi da minha época. Não foi. O Vonei. Vá foi. O Vonei não foi na tua Vonei época. não. O Vá Certo. foi. O Vá foi na tua época. Jogava bem também ele, né? Daí tinha o Vadoca da Mineira Nova lá. O Vadoca, Osvaldo. É, o Osvaldo. Ele tá com vocês naquela foto ali também, Tá. junto com o seu Pedro Bernardo. Pedro Bernardo, Quem era o aquela- presidente daquela turminha ali? Como é que era? O seu Pedro Bernardo, naquele momento, ele estava naquela foto, ou ele era treinador, ou ele era... Não, foi uma foto que nós fomos campeão do torneio que fazia ali na época que o padre fazia, da a festa. Sim, festa. sim. Daí nós fomos campeão do torneio, daí tava ali tudo, tinha um barzinho. nós E era gostava de gente beber boa, alguma gente coisa, boa que minha nossa, ele, né? É. Legal então, legal.
Foi o momento que você estava confraternizando, o seu Pedro Bernardo também estava. Porque ele também jogava também lá, antes de vocês, no passado, ele jogava naquele time dos primeiros moradores, né? Ele jogava, pai, seu Pedro. eu tinha uma foto que era com meu pai, mas está lá na casa da minha mãe que eles jogavam junto. Vem mais um pouquinho perto de Viviane. No tempo Isso. da igreja velha que tinha na... Ali embaixo, na igrejinha, ali onde tinha um salãozinho primeiro, depois passou a ser igrejinha, né? Onde é que eu estava contando para ti que eu era coroinha naquela igrejinha ali. Eu fui coroinha. Do padre Guido, padre Federico Lavarro, padre Toninho. E eles vinham da paróquia do Pinheirinho, Nossa Senhora das Graças, para rezar a missa com nós ali, né? Nós não tinha paróquia naquele tempo, era só a igrejinha capelinha, né? Sim. A capelinha, quem comandava era o Pinheirinho, né? Pinheirinho, então a paróquia era no Pinheiro, né? Então nós ia lá e vinha para lá, para cá. Então os teus tios, os teus avós passaram naquela igrejinha ali, tiveram muita história legal. Seu Mengue, conta um pouquinho assim daquela parte ali. Eu só Tem pouca me lembro assim lembrança, né? por foto, Certo. daquela igreja. Certo, certo, que bacana. Depois dali saiu e foi lá para cima, na outra parte lá, onde em seguida também construíram o campo de futebol lá em cima, era ali, né? Na primeira igrejinha o campo era ali, né? Primeiro foi lá no Seu Caboclo, um campo grande lá, que abriu, foi lá. Depois veio aqui para baixo, aqui onde é a igrejinha. E depois na terceira geração foi lá para cima onde é hoje, né? Lá do lado da igreja. Lá da igreja hoje que o padre Carlos fundou a igreja, fundou a paróquia, né? Sim. Isso. Mas eu até fiquei bravo com ele que na época de Natal ele encheu de pedra lá para fazer a coisa do Presépio vivo. do presépio vivo. Sim, sim. Depois com aquela pedrarada lá do nós jogando, Dentro do caiu em campo, cima. caiu. Era momento, né? Momento que acontecia. E aquele presépio ali, como era legal, né? Eu participei Vivo, do presépio vivo. Depois que o padre Carlos Participasse? saiu, Participei. Na época era o Serjão, o Delo, que eram os pastores. O Serjão da Dona Corina, o Tita, o Delo, aí Certo. a Elisete, Manuel. A Elisete, Elisete. Participou. Certo. Eu fui Verônica. A Verônica, Eu fui fez o Verônica. papel de Verônica. Fiz o papel de Verônica. Meu filho, o Christian, né? O mais velho meu, ele fez o papel de Menino Jesus. Ai, que É porque teve mais que um, né? Ano, né? Que ele fez, né? Teve. E o meu filho, ele fez junto com aquele menino, na época era menino, né? É filho da Dona Santa, que também foi Menino Jesus no mesmo dia. Então eles dividiram, um foi numa parte da tarde, o outro foi na parte Sim, da manhã, sim, então foi sim, feito sim. um momento desse tipo assim, né? Nessa época eu não conhecia a Dona Santa. Não, né? Não, É, não. certo. Eu Foi, conheci a foi Dona antes, acho, Santa do que tu conta, de repente, ou foi antes de Eu você? conheci a Dona Santa pouco antes de eu casar, eu acho. Certo. Uns 2 anos antes de eu casar. Certo. Pois então, que coisa legal, né? A Mineira Velha ali, nós conversamos, estamos falando da cidade Mineira Velha, falamos bastante da Mineira Nova também. Ali dentro da Mineira Velha, os teus tios, tu podia passar para mim o nome dos teus tios? Dos tios? Isso, é. Albertina. Tem o tio Mengue, Certo. que era